Bom, gente, vamos lá então fazer a nossa demonstração, né? O nosso vídeo aqui sobre como a gente pode dividir o tempo, né? Quais são as divisões do tempo em idades, em eras. Então, idade contemporânea, idade média, o medieval, paleolítico, neolítico, história, pré-história. Vamos entender aqui basicamente como que funciona essa divisão um pouco mais clássica aí da história. Então assim, ó, vamos entender aqui a ideia. Tem uma linha central, que é uma linha do tempo, tá bom? Essa linha do tempo aqui. Vamos dividir ela bem aqui, ó. Né? O nosso marco de divisão é a escrita. Quando surge a escrita. A escrita, ela surge na história da humanidade mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, tá bom? 4.000 anos antes de Cristo. Então vamos dar uma arredondada. A gente está aproximadamente 2.000 anos depois de Cristo, soma com mais 4.000 anos antes de Cristo, 4.000 antes mais 2.000 depois, 6.000 anos, né? Então essa divisão aqui, ela está há mais ou menos 6.000 anos atrás, quando surge a escrita nos primeiros povos, né? No Egito, na China, na Mesopotâmia, povos que a gente vai estudar aqui. Então, 6.000 anos atrás ou 4.000 anos antes de Cristo. A gente divide aqui então em pré-história e história. Normalmente eu costumo explicar assim, gente. Quando a gente está na pré-escola, a gente não sabe escrever ainda. A gente está fazendo lá os bastões, as bolinhas, né? Depois a gente junta isso tudo, inclinado, em pé, meia bolinha. A gente não sabe escrever ainda, a gente está aprendendo a pegar no lápis, a equilibrar isso tudo, a apertar no papel. A gente não sabe escrever, a gente está na pré-escola. Quando a gente domina a escrita, a gente sai da pré-escola e entra para a escola. Imagina que ao invés de você, nesse processo de pré-escola e escola, é a humanidade. Nesse processo de pré-história e história. E quando que ela passa para esse... Quando que acontece esse marco, né, de passagem da pré-história para a história? Quando ela inventa a escrita. Quando a humanidade inventa a escrita. Mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. Mais ou menos 6.000 anos antes de nós, né? Então, a pré-história, ela é subdividida em duas fases, o paleolítico e o neolítico. E a história, ela é dividida em 4 fases, antiga, média, moderna e contemporânea. Por enquanto, não precisa ficar se preocupando em decorar esses nomes não, tá bom? Com o tempo, ao longo dos anos, a gente vai falar tanto nesses nomes que vocês vão captando conforme a gente for aprendendo, tá bom? Aqui é só para vocês terem um panorama geral, de longe, assim, o que a gente vai estudar. E depois a gente vai se aproximar e ver detalhes de cada uma dessas eras, tá bom? E só para completar aqui, ó, a passagem do paleolítico para o neolítico aconteceu com um episódio que a gente vai estudar chamado Revolução do Neolítico, uma mudança que aconteceu. A passagem do Neolítico para a Idade Antiga acontece com a escrita, né? Vocês acabaram de ver. Opa, gente, perdão. E, vamos continuando. A passagem da Antiga para a Média acontece aqui, ó, com a queda do Império Romano do Ocidente. Então, vocês vão estudar Roma na Idade Antiga. Vocês vão ver que Roma vai ter uma crise, e nessa crise de Roma, a gente sai da Idade Antiga e entra para a Idade Média. Na passagem da Média para a Moderna, vocês vão estudar a queda de um outro império, que é o Império Bizantino. E da Moderna para a Contemporânea, lá na Revolução Francesa. Então, aqui embaixo, né, eu coloquei nessa parte de baixo os marcos dessas passagens, moderna para contemporânea, média para moderna, antiga para média, etc. E aqui em cima eu coloquei essas grandes passagens, né, da pré-história para a história. Então, repetindo, pré-história dividida em paleolítico e neolítico, e história dividida em antiga, média, moderna e
contemporâneo. Tudo bem, gente? Eis então as divisões do tempo. Obrigado.